É interessante notar, né, esses diferentes períodos, porque eles são primordiais para entender o contexto atual, né? A gente, quando analisa essa imagem, né, da Sudã, que fala que a pista para você encontrar a mina de ouro, nos remete à ocupação, né, e os incentivos que tinham para essa região amazônica, principalmente, né, na época, né, da ditadura militar, e que foram incentivos políticos e econômicos, né, que visaram a ocupação, mas sem um olhar para a população que já residia lá, que vivia em condições, né, não aceitáveis, né, sem em mazelas tanto ambientais como sociais, e principalmente, né, em pequenas cidades, né, e que é predominante, né, nessa região. E em 2010, né, o estudo de Costa revelou que as cidades com menos de 20 mil habitantes representavam 64% do total regional. E se a gente analisar atualmente, né, houveram muitas mudanças, né? Oliveira fala que nas últimas décadas a vida nas cidades da Amazônia mudou de modo significativo, mesmo nas pequenas cidades, né? A circulação das informações, né, a modernidade chegou, mas em contraposição às transformações, né, na questão contemporânea das cidades amazônicas não mudaram os déficits em relação à infraestrutura sanitária. E quando a gente joga para uma análise mais local, né, mais específica, como o arquipélago do Marajó, no estado do Pará, que é a região de estudo, ele apresenta um alto índice de vulnerabilidade. E nesse cenário atual, a pandemia de Covid-19, ela não, como posso dizer, ela não criou, né, as mazelas, elas foram ressaltadas, né, devido à fragilidade das políticas públicas. Então, nesse intuito, né, o estudo ele é mais descritivo, né, é um estudo na pequena cidade da ilha de Marajó, no Pará, que é a cidade de Afuá. Afuá, ela carece de recursos e acesso a serviços básicos de saúde, agravado com o cenário atual de uma epidemia global, que enfrenta dificuldades no controle e na implementação de medidas restritivas. Obviamente, se leva em consideração também a questão geográfica, né, as dificuldades econômicas, e com isso, o objetivo do estudo é apresentar o ambiente dessa pequena cidade a partir da análise sobre o acesso da população à água potável e saneamento básico, e condições essas que podem ser elementos de dispersão da Covid. Materiais e métodos, né? A escolha da área de estudo ela ocorre em função à sua conexão de um projeto maior, né? Sobre a minha dissertação, né? Que envolve a questão da vulnerabilidade nessa cidade, envolvendo a questão da vulnerabilidade socioambiental e sanitária, né? E os estudos, né? De ambiente e saúde das pequenas cidades da Amazônia. Então, a Foz é uma cidade que ainda preserva muito do seu modo de vida ribeirinho, né? Que respeita a dinâmica da floresta, das águas, o rio, né? Toda essa dinâmica, tanto econômica como social. E diante disso foi pertinente, né? Estudar essa dinâmica no período atual, para compreender, né? Como que está sendo essa relação. Então, a partir disso, foram utilizados dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento Básico, Secretaria de Saúde do Estado do Pará e a Vigilância Epidemiológica de Afuá. Também os dados, né, complementares como o Censo Demográfico e a Pesquisa Nacional de Saneamento. Um pouco sobre a área de estudo, né? O município de Afuá, né, ele está localizado na ilha de Marajó, né, que é um arquipélago composto por 12 municípios no estado do Pará e que engloba o delta do Amazonas. É muito interessante notar também aqui no mapa que ele possui uma influência muito maior com o Macapá, né? Por estar localizado no noroeste da ilha de Marajó, que aproximadamente de barco são 2 horas da capital do Amapá, né, que é Macapá. Então a influência, né, com Belém é muito pequena, que é do seu próprio estado, mas a influência ocorre justamente com a outra cidade vizinha, né, que é Macapá, que teve muitos casos, né, de Covid naquela época em que teve a questão da crise energética, né, então sofreu essa relação também. Então é interessante notar esses pontos. A Fuá, ela preserva muito desse modo de vida ribeirinha, como eu falei. Muitos intitulam como a Veneza de Marajó, né, por ser uma cidade, uma área de várzea, ser uma cidade, né, criada sobre as pontes, né, sobre as palafitas. Então, isso criou, né, o que a gente diz de ribeiro urbano, que é a triade, lugar, habitat e o modo de vida. As casas instaladas no sentido do rio e o modo urbano, rio-floresta. Então, aqui eu quero trazer um pouco mais, né, dessa
dessas imagens, né, um pouco de Afuá, nesse sentido, a cidade em si. Ela é uma cidade que não pode ser utilizado carros nem moto, então as bicicletas são o meio de transporte, então fazem parte da paisagem, né, as bicicletas. Aqui um pouco mais desse contexto, né, um pouco mais dessas imagens, o barco também, né, que faz parte desse modo, né, ribeirinho, né. Então, é interessante notar que mesmo com um modo de vida que envolva um pouco mais da preservação, né, que tenha mais esse contexto, né, de ter a cidade elevada, de não possuir carro nem moto, essas questões, não restringiu a cidade de possuir situações de vulnerabilidade. Obviamente, né, isso não tem uma relação, mas é interessante notar os pontos, né, do ambiente em si da cidade. Então, eu trago agora, né, o próximo capítulo que fala, né, desse ambiente. E a Fuá possui uma população, né, no último censo, uma população urbana de 10.608 pessoas. Porém, somente 5.740 é atendida com abastecimento de água. Ou seja, 554,11% da população é abastecida com água em seu domicílio. Mas em pesquisas de campo já realizada, eles enfrentam muito períodos sazonais com falta de água, né? Sem falar que a Fuá também não possui tratamento de esgoto, né? Tem a questão geográfica também, a questão de ser uma cidade de várzea. Então, a fossa séptica é muito utilizada. E as políticas públicas, né, e planos de gestão de resíduos sólidos, elas são ineficientes e às vezes nem são realizadas, né, de forma concreta. Então, essa ausência, né, criam desafios à saúde pública. Então, é uma cidade que apresenta uma situação de ambiente com complicadores à saúde da população. E através dessas análises, né, que se fez pensar a situação atual, né, da Covid. Os estudos de Tian e Yong, eles consideram que uma rota potencial de propagação do vírus seja os dejetos humanos. Ou seja, as áreas com saneamento precário podem causar a transmissão do vírus da Covid, né, pela mucosa fecal. Então, não é justamente uma relação, né, falar que o esgotamento sanitário traz dá o Covid, mas é supostamente uma análise, né? A gente vai ver um pouco mais para frente. Agora eu quero apresentar um pouco, né, de como foi a questão do Covid em Afuá, na cidade, nesse período de um ano. A Afuá registrou pela primeira vez um caso de Covid-19 no dia 14 de abril de 2020, um mês de diferença em comparação, né, à região amazônica, que já vinha passando por algumas situações, né, de déficit, algumas situações de calamidade pública. E no primeiro dia de julho, né, a Afuá registrava no perímetro urbano 396 casos. Já no dia 10, houve um grande aumento, né, chegando a 634 casos, um aumento de 16% no número de casos, né? Então, essas cidades, elas são distantes, né, em relação às demais, com grande extensão municipal. Então, o contato a ideia era justamente não deixar que o vírus se propagasse, né? Mas ao momento que ele chegasse, seria muito difícil conter. E foi quando, né, teve esse grande boom na área urbana, que a cidade teve que realizar diversas medidas, tanto de medidas públicas, né, como algumas políticas que envolvessem essas restrições, né? E em relação aos óbitos, né, infelizmente eu não consegui, não foi possível, né, ter o dado preciso sobre os óbitos na cidade, então eu tive que fazer uma análise mais envolvendo um cenário mais municipal, um dado mais geral, né. A FUA em abril tinha 19 óbitos, hoje ainda continua, né, com os 19 óbitos, então isso demonstra, né, que a cidade conteve um pouco desses óbitos, né, na cidade, no caso da Covid, e o número de casos também não aumentou muito, então as coisas estão, digamos que melhorando em relação a isso, né. Nas considerações finais, né, então o estudo em relação ao que a gente estava falando, né, dessa relação do Covid, do saneamento básico, né, muitos estudos ainda são realizados, estão sendo realizados, então é cedo para dizer, levantar informações sobre a Covid, então eu acho muito interessante trazer um que foi realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz, né, que fez um levantamento de 223 amostras compostas de esgoto bruto, que foram coletadas semanalmente, entre 15 de abril e 25 de agosto, na cidade do Rio de Janeiro.
E o SARS-CoV-2 foi detectado em 84,3% das amostras, né? Ou seja, uma taxa positiva que variou de 42 na primeira semana de acompanhamento para 100% das amostras. Então, é uma relação ali temporal também. Então, a gente pode dizer que existe sim uma relação direta, né, entre saneamento e a Covid, pela essa questão da higiene também, e também a questão, né, do esgotamento sanitário. Porém, não há relatos, né, que o vírus ele tenha sido detectado em água de abastecimento público que haja o tratamento adequado, né? Então, mas a gente sabe também que muitas das cidades do Brasil não possuem esse tratamento, ou às vezes nem mesmo a coleta. Então, pode-se dizer que há uma relação, mas não pode-se dizer que há uma propagação, né, que exista realmente uma maneira de se efetivar isso, né? E é interessante notar que o estudo de Ramos fala que a precariedade dos espaços segregados será um marco para a compreensão dos impactos da pandemia, da Covid-19, na periferia do sistema capitalista, pois as cidades serão um grande laboratório de experiências em diferentes tensões e dimensões e durações. Então, o meu estudo ele buscou demonstrar essa realidade, né? E as dificuldades que a população ribeirinha foense encontra, né? As condições de ambiente, saúde nesse período atual, analisando as mazelas já encontradas. Então, não foi o intuito de querer dizer que o Covid está em relação ao saneamento básico, mas demonstrar como que é a importância de estudar essa região amazônica, como que é importante falar sobre essa população, né? Mesmo que já venha encontrando há um tempo essas mazelas, esses ônus, então é importante a gente trazer esses estudos para pensar medidas públicas, né? Pensar de maneira efetiva o planejamento e assim mitigar possíveis, né, ocorrências como a Covid, né? E não trazer ainda mais dificuldades a esta população. Aqui um pouco das minhas referências utilizadas, principalmente agora nos slides, e meus agradecimentos, né? Estou aberto a questionamentos, alguma dúvida, desde já agradeço. Muito obrigado. Então, Lucas, não sei se vai dar para fazer, a gente, só se sobrar no final algum tempo, né, Edilene, a gente fazer alguma É discussão. melhor, professor. Qualquer coisa, se a gente ultrapassar 10 minutos, não É, tem problema, né? a gente não Mas pode é bom esperar seguir as não pode apresentações. esperar o xisto aqui. Só uma coisa, Lucas, assim, eu acho o seguinte, tem que tomar, você é geógrafo, né? Isso. Sim, não tem elemento, apesar desse estudo que se apresenta em 2021, de que a Covid, o SARS-CoV, o vírus, seja oral fecal. Se eu fosse você, eu saía dessa trampa. Eu saía disso, porque assim, você é um geógrafo, ou seja, aquela lavação de mão toda que teve de álcool em gel, a gente sabe que isso na verdade, hoje é residual. Ou hoje sabe-se que é residual. A competição viral nos ambientes, aqueles estudos todos de, de, de encontro do vírus nas superfícies foram laboratoriais, o tempo de permanência, não foi na situação. Lógico, estava todo mundo correndo atrás de respostas. Assim, não se tiver uma contaminação do SARS-CoV que deu Covid em alguém por oral fecal vai ser muito residual, pelo jeito. Então, se eu fosse você, eu tentava sair dessa trampa. Você expôs um negócio impressionante, que é, de fato, essas condições, mas eu acho que parece que no caso do Amazonas, e no seu caso aí, pelo que eu vi os barquinhos fechados, é o transporte que foi um grande meio de propagação da Covid. Todo mundo fechado naqueles barcos por horas, a gente sabe hoje que é aéreo, muito mais aéreo, é 90,99% aéreo. Eu acho que é só essa questão que você podia, talvez... E assim, quando você faz uma amostra do vírus no lixo, no esgoto, não necessariamente o vírus está vivo. Ele pode estar morto. Você coleta DNA dele, não ele necessariamente vivo, entendeu? Então, assim, a gente que não é dessa área precisa, às vezes, tomar um pouco de cuidado para a gente não cair em umas barcas meio furadas, que não precisa. O seu trabalho está ótimo nessa questão de mostrar essas condições todas, muito interessante, e, de fato, mostrar a Amazônia para o mundo, que é diferente do mundo. Sim. A gente sempre tinha um professor de vocês do Amazonas aí que vinha nas reuniões do Geografia da Saúde que falava isso. Vocês ficam analisando o SUS pelo Sudeste, não, Amazonas é outro mundo. E de fato é outro mundo. Isso vocalizar isso para o mundo já é um avanço extraordinário que você está fazendo, tá? Eu não sei, ver com o seu orientador, sua orientadora, mas eu ficaria um pouco assim,
muito critério para fazer, mesmo sugerir essas relações. Eu sei que você não afirmou nada, você falou várias vezes. Então sai fora. É o que eu acho. Aí uma dica a sua orientadora, ela é que sabe, tá? Vamos lá, Edilene. Obrigado, professor. Agora é a apresentação de Marcelo. Marcelo vai apresentar ou quer compartilhar a tela? Eu vou apresentar, tá no jeito aqui, tá? Acho que dá. Tá bom. Eu vou só compartilhar aqui, vocês me confirmam, tá? Se tá certo. Se tá indo. Só um minuto que eu vou tirar essa tela de modo de apresentador. Tá indo ou não? Tá pequeno? Ainda não apareceu. Espera aí, só um minuto. E agora? Só tá você aí, meu amigo. Só? Espera aí, Humberto. Agora. Negativo. Eu vou só reinicializar a apresentação, então, só um minuto. Foi? Sim, agora tá vindo. Mas tá em modo pequeno, né? Modo pequeno ainda. E agora? Agora sim. Sim? Manda bala, ó. 15. Foi? 15h23, tá? Tá. Bom, eu me chamo Marcelo Tenório Crepaldi. Eu produzi esse artigo com 2 colegas de laboratório, a Patrícia Matsumoto e o Matheus Faquim Pedroso. Nós somos membros do Laboratório de Biogeografia e Geografia de Saúde da Unesp, de Presidente Prudente. Esse artigo é intitulado Sociedade e Natureza, Reconfiguração da Paisagem Urbana de Maringá pela Superpopulação de Pombos. Primeiro de tudo, nós tivemos 2 objetivos principais ao construir esse trabalho, né? O primeiro de tudo era discutir a paisagem de Maringá a partir das relações de alteração, certo? Entre a sociedade e a natureza. E a superpopulação de pombos já estabelecida na cidade a partir dessa relação. Como segunda proposta de objetivo, nós tivemos de insetar para tentar compreender de que maneira essa superpopulação de pombos podia refletir ou estar refletindo ainda num desequilíbrio no ambiente, podendo criar um cenário propício aí para a presença de zoonoses, né, desses aves como reservatórios, para serem transmitidas para os seres humanos. Nossa área de estudo é a cidade de Maringá, né, que se situou na região noroeste do estado do Paraná e dista aí 425 quilômetros da capital, que é Curitiba. É importante frisar demais aqui no nosso trabalho as questões dos materiais e dos métodos. Primeiro de tudo, nós fomos buscar dados com relação à reclamação de 2 espécies de pombos, né? Esses dados foram obtidos aí junto à gerência de zoonose e Secretaria de Saúde do município de Maringá, né? Do período referente a 2001 a 2012, tá? Mas com relação ao quê? Com relação à reclamação de uma população muito grande de pombos nas moradias, em locais nas áreas centrais da cidade, certo? Posterior a obtenção dessas reclamações, que nós tínhamos em mãos os endereços de cada reclamação, nós fomos para a parte do mapeamento primário. Esse mapeamento primário foi justamente realizar todo o georreferenciamento das localidades a partir da geocodificação daqueles endereços que nós tínhamos obtidos, certo? E aí, utilizar dos SIGs, como nós utilizamos do ArcMap e do ArcGIS, para poder fazer esse primeiro mapa. Nós utilizamos aí, para gerar um produto final para nossos resultados de discussões, a aplicação de uma técnica espacial, né? Estatística, que é o estimador de intensidade de kernel, ou seja, nós montamos um estimador de intensidade e densidade de kernel, um mapa de kernel, e todo mapa de kernel nós precisamos da definição de um raio para estudar determinado fenômeno geográfico que nós tenhamos colocado como objetivo, né? E o objeto também. Aqui, como nós trabalhamos com aves, nós definimos um raio de 1 quilômetro, devido a serem animais alados e a sua difusão pelo espaço ser muito facilitada.
Posteriormente a esse produto final, que foi esse mapa, nós realizamos saída de campo a fim de das áreas onde nós achamos a maior concentração dessas aves, nós levantarmos características qualitativas dessas aves para ver o porquê dessa superpopulação nessas localidades e poder embasar nossos resultados de discussões a partir dessas características qualitativas. Primeiro de tudo, eu acho que eu quero expor melhor aqui para vocês poderem entender sobre a questão que eu estou falando. Nós, como seres humanos, em nosso modo de vida, né, desde da fase do Paleolítico para a Revolução Agrícola, nós estamos sempre nos adaptando e utilizando a natureza através de recursos naturais, né? Ou seja, nós transformamos a natureza sempre através da nossa força de trabalho e nossas técnicas que evoluem de acordo com o espaço e tempo, como dizia também Milton Santos. Certo? A partir disso, nós temos e sempre tivemos uma relação de sociedade e natureza, só que foi alterada durante o decorrer do tempo, né? Foi se alterando a partir das nossas técnicas, a velocidade como que nós alteramos o sistema natural. Então, essa relação sempre se deu no espaço e se dá no espaço geográfico, né? No espaço que nós usamos, né? O que nós trabalhamos aqui através de uma visão geográfica e de uma visão espacial geográfica não é com o espaço geográfico. Nós primamos por trabalhar com uma categoria de análise do espaço, que é a paisagem, ou seja, a partir da leitura da paisagem, eu vim aqui para vocês hoje apresentar esse trabalho, os resultados e as discussões que nós tivemos a partir disso. E qual que é a possível problemática em relação à convivência do ser humano com a natureza, né? Se a gente está falando de relação de convivência com o ser humano com a natureza, a gente tem que pensar sempre em atividades antrópicas, né? Ou seja, aquelas atividades que nós influenciamos o meio em que vivemos, geramos e criamos novas dinâmicas de vida, certo? E quando nós colocamos isso em relação às aves, nós estamos falando da alteração de fonte de alimentos, de abrigo, fazendo com que algumas espécies elas consigam se adaptar melhor a um determinado ambiente, aqui no caso urbano, que nós estamos falando, e outras menos. Então, o sucesso adaptativo de uma ave vai depender da ecologia daquela própria ave, das relações ecológicas que ela mantém naquele meio, certo? Então, nós podemos ter um sucesso adaptativo ou um declínio. Se nós temos esse sucesso adaptativo, nós temos estabelecimento de grandes populações, que é aí que vem a questão da nossa problemática, né? Por isso que eu coloquei aquela parte de entendendo a questão, o problema, né? Que é aí que nós podemos ter o risco de transmissão de zoonoses, né? Por parte dessas aves para a população. As aves que nós trabalhamos aqui foram 2 pombas, que nós vemos em larga escala nos centros urbanos. As duas são da família Columbidae, da ordem dos columbiformes. Uma é a Columba livia e a outra a Zenaida auriculata. O que a gente tem que ter sempre em mente é que essas aves, elas já estão adaptadas ao centro urbano, ou seja, elas já são presentes em grande abundância nos centros urbanos, ainda mais centros urbanos com grande fluxo de pessoas, certo? E o risco das aves na convivência com as pessoas está justamente nessas enfermidades associadas a essas aves, que são transmitidas, em sua maioria, através das excretas, de dejetos desses animais. Dentro das zoonoses que nós podemos destacar, que são transmitidas pelas aves, né, não ave ser humano, mas através das suas excretas, nós temos várias, até de ectoparasitas, né? Mas eu estou destacando aqui nós vamos destacar 3 para vocês, que são aí a criptococose, que é uma zoonose que tem como agente etiológico um fungo, que é o Cryptococcus na variação Neopharmes e na variação GAT. A Neopharmes atinge mais pessoas pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, né? Transplantadas, que sofreram com quimioterapia e por aí vai. E o GAT atinge indivíduos no geral. A histoplasmose também tem como agente etiológico um fungo, que é o Histoplasma capsulatum, e ele é um fungo rico em presença em solos com grande matéria orgânica e também onde temos excretas de aves, né? E a terceira, e não menos importante, é a ornitose, também chamada de ptacose, que já é uma doença de alta infecciosidade, é uma doença bacteriana, né? Que é o agente etiológico, a Chlamydia pistache, e ela atinge principalmente a questão respiratória do ser humano. Dentre essas 3, a criptococose é a que mais tem prevalência, né, na questão das enfermidades, devido às suas altas taxas de incidência já registradas dentro do país.
Mas, mesmo com a criptococose tendo essas incidências, outras também tendo suas incidências, a gente tem uma defasagem muito grande na literatura de diagnósticos, né, de casos diagnosticados no que diz respeito à contaminação pelas zoonoses, por essas zoonoses, né? O que nós temos, na verdade, é um diagnóstico depois, né, através da realização do exame clínico, a pessoa chega, foi contaminada pelas zoonoses, ela chega no médico já apresentando outros sintomas, por exemplo, uma meningocefalite, uma meningite, ou até um efizema pulmonar. Então, essas zoonoses elas acabam assumindo, tendo caráter secundário. Então, existe a problemática da gente poder conseguir achar os dados em grande escala dessas zoonoses, porque elas são justamente no âmbito secundário de diagnóstico, né? E elas também não são de notificação obrigatória. Então, para resolver essa problemática, para a gente ter a noção com os dados, aqui, esses dados que estou apresentando para vocês são já muito reais, mas para ter uma melhora, tem que ter uma melhor coerência com relação à importância dessas notificações, para ter noção das doenças realmente que nós temos que investigar, né? Outra coisa importante quando nós estamos falando das aves e das pessoas nos centros urbanos é a questão da centralidade. A cidade é uma paisagem, toda paisagem, né? As cidades, na verdade, perdão, elas ocorrem, como toda paisagem, reordenamentos espaciais, são intrínsecos a qualquer paisagem, mas na cidade, quando nós estamos falando de centros urbanos, nós falamos de dinâmicas políticas, sociais, econômicas, que vão estabelecer determinadas implicações, ou seja, essas metamorfoses vão estabelecer rearranjos, que são mais evidenciados nas áreas centrais, porque nós temos ali nossos fixos, nossos fluxos que se arranjam o tempo inteiro. Portanto, do ponto de vista das atividades econômicas, uma perspectiva perspectiva espacial, a cidade é dotada de uma área central, seja ela de maior ou menor expressão, ou dependendo do tamanho da área urbana, mais de uma centralidade, né? Então, nós podemos ter diversos centros dentro de uma cidade só, e com vários papéis diferentes. Nossos resultados de discussões, como eu falei para vocês, foram baseados naquele mapeamento final, que eu vou mostrar para vocês agora, baseado em todas essas questões que eu acabei de passar para vocês. Primeiro, o mapeamento, ele evidenciou para a gente que nós tínhamos 2 áreas de alta concentração de pombos, que foram os focos das nossas investigações. Para aí, nós pegarmos as saídas de campos posteriormente e fazer uma análise relacional das características e o porquê dessas aves se concentrarem nessas regiões. Esse é o mapa final que eu tinha comentado com vocês, que é o mapa de Kernel, que possui 2 centralidades. A centralidade 1, que é a área do centro da cidade de Maringá, e a centralidade 2, que abrange aí também uma grande incidência da população dessas aves, que é aí já na região da Universidade Estadual de Maringá, ali no bairro, envolvendo praticamente toda a universidade e os bairros adjacentes. A centralidade nesse caso, mostrando para vocês aqui a paisagem urbana, ela é um agente modificador. Por exemplo, nós temos a grande presença de parques, de praças, de áreas de lazer, que promovem, sim, e é muito importante falar isso, bem-estar, e bem-estar a gente está querendo dizer saúde da população. Só que colocando isso em uma análise relacional com a questão da superpopulação de pombos, nós temos também nessas áreas locais prováveis da concentração desses animais e um convívio com o ser humano. É aí que está ensetado a possível problemática de um risco com relação à contaminação por parte dos seres humanos. Então, os fluxos de pessoas nessas áreas, ainda mais, sem conscientização e sensibilização ambiental, gera o descarte de maneira incorreta dos resíduos sólidos, que servem, inclusive, de alimento para essas aves. Porque essas 2 aves que eu falei para vocês, elas têm uma plasticidade alimentar muito grande, ou seja, uma maleabilidade alimentar muito grande. Portanto, a partir dessa alimentação, elas conseguem aí, seus locais de estabelecimento, se nidificar, permanecer e, a partir da oferta de comida, se reproduzir de uma maneira muito mais rápida. Ou seja, o que era da parte da ecologia dela se reproduzir, por exemplo, 2, 3 vezes ao ano, ela se reproduz agora no período contínuo do ano. Então, essas centralidades destacadas por meio dessa intensa circulação de pessoas corroboram para a transformação, sim, da dinâmica dessa paisagem, que cria essas condições todas
os pombos estarem localizados nessas áreas, perdão. Esse registro aqui que eu trago para vocês é da centralidade 1, que é a área central da cidade de Maringá, onde nós temos a presença das espécies avícolas. Esse local em específico era uma praça no meio do centro da cidade, onde a gente tinha dinâmicas, é uma praça onde as pessoas se alimentam. Nós temos a circulação desses animais, e a parte B dessa figura, ela demonstra o calçamento ao lado desses animais, ou seja, com as excretas, que é onde nós achamos os agentes aí etiológicos, né, da doença. Então, essa área de intenso fluxo nós tínhamos ali nessa região atividades comerciais, sejam elas de saúde, muitas escolas de educação, shopping centers e praças, ou seja, o fluxo de pessoas, né, com toda essa problemática aqui já envolvida. Não só esse, mas outros fatores podem contribuir para a concentração dessas espécies, né? Não só dinâmicas comerciais e econômicas. Nós temos a presença de vegetações e onde o manejo não seja adequado, né? Negligenciado. Em matas ciliares, por exemplo, em concurso d'água, mas são frequentemente alterados pelos seres humanos, que aí vão servir de abrigo mais ainda, já alterados, e fornecer condição para a manutenção e permanência dessas aves, que já adquirem uma característica que a gente diz, quando trabalha com aves, sinantrópicas, que é o convívio com o ser humano a despeito da vontade ou não do mesmo, certo? Esses elementos foram também encontrados na Centralidade 2, que era na Universidade Estadual de Maringá. Nós temos uma confluência ali na Universidade Estadual de Maringá, para quem conhece, já viu por fotos, é uma universidade muito grande, muito arborizada, né? Onde a gente tem um fluxo de pessoas, de alunos muito grande, certo? Com praças de alimentação e produção e descarte incorreto de resíduos sólidos, que potencializou também a presença desses pombos nessa segunda centralidade. Tudo bem, dadas as centralidades problemáticas, já que nós estamos trabalhando com a paisagem urbana, envolvendo a centralidade e a questão da problemática das zoonoses transmitidas pelos pombos, nós evidenciamos 3 distintos cenários. Primeiro, é uma paisagem onde o ambiente é natural ainda estava em equilíbrio, a cadeia trófica, os animais em perfeita harmonia nas suas relações ecológicas. Em segundo, um ambiente alterado pelo homem, que é o cenário que nós vivemos atualmente, onde nós temos já a superpopulação desses animais. E terceiro seria um futuro, né? Que é um ambiente onde a gente seria mais equilibrado, e esse ambiente e essa paisagem pautada numa relação mais harmônica entre a sociedade e a natureza. Aí o ser humano já teria que se sentir mais como se sentir não só como um humano dentro da paisagem, mas também como um ser biológico. Então, a gente evidencia que a dinâmica que nós encontramos aqui, a partir de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que nós nos encontramos justamente nesse segundo cenário da paisagem, onde a gente tem um desequilíbrio muito grande, né, encetado pelo ser humano. Mas como que nós podemos, aí nas considerações finais, como que nós podemos repensar, então, uma maneira para a gente poder evitar esse tipo de problemática? Primeiro, a paisagem se destacou aqui nesse trabalho, se destaca, né, como resultado da interação entre sociedade e natureza, a partir de toda uma leitura geográfica, né, do espaço para a paisagem. Desse modo, nós pudemos compreender, então, as alterações presentes na cidade de Maringá, né, na malha urbana de Maringá. Então, os resultados que nós identificamos foram os seguintes: nós temos sim uma superpopulação de pombos, que tem sido considerada uma problemática não só em Maringá, mas em várias cidades do mundo, e que pode gerar possíveis agravos à saúde, se não tomadas as devidas providências. Nós temos espécies que não se constituem como desequilíbrio em si, mas elas são reflexo das nossas atitudes na natureza, né, das nossas ações antropogênicas na natureza. Lógico, com isso, nós alteramos seus hábitos, ou seja, nós somos os agentes de promoção do desequilíbrio, não as aves estão ali como uma problemática. E como garantir, então, como a gente pode garantir aquele terceiro cenário, que seria uma relação harmônica entre essas espécies com seres humanos dentro do espaço urbano? Nós chegamos à conclusão que a educação ambiental, que pode garantir a sensibilização e a conscientização através daquela educação libertadora, como diria Paulo Freire já, né? A partir da consciência do ser humano como ser biológico, como tendo que cuidar daquele patrimônio, enxergando também todos os elementos que compõem aquela paisagem, sejam bióticos, abióticos ou antrópicos, como elemento de uma mesma paisagem una e múltipla, e indissociável, que está em perpétua evolução, como diria Bertrand.
Então, o que nós temos que fazer? Enxergar as aves, primeiro, como integrantes da paisagem, certo? E que são influenciadas pelos nossos movimentos de alteração na paisagem. Nós temos que repensar ações junto com o poder público para que a gente possa estabelecer medidas e soluções que não sejam paliativas, ou seja, pegar os pombos e já colocar em outros lugares, afugentar os pombos, né? Nós temos que ver qual o motivo dessa problemática para estabelecer uma solução que vá agir diretamente nessa paisagem epidemiológica que já existe relacionada aos pombos dentro das cidades e dentro dos centros urbanos, certo? Então, o nosso ponto de vista foi esse, trabalhado dentro dessa problemática toda, da paisagem e a problemática da zoonose e transmissões dessas zoonoses para os seres humanos, que é um fato real que acontece, né? Nossos agradecimentos estão aqui centrados no Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde da Unesp, a qual nós somos membros, ao programa de pós-graduação, ao Centro de Parasitologia e Micologia do Instituto Adolfo Lutz, na Central de São Paulo, e a agência de fomento que viabilizou esse estudo, né, que nos viabilizou nós fazemos esse estudo. Muito obrigado à CAPES, né, e à FAPESP, e muito obrigado a vocês pela atenção nesses minutos aí de estarem dispostos, e agradecer para vocês, e é um prazer aqui estar apresentando esse trabalho no 10º Simpósio de Geografia da Saúde. Obrigado. Professor, o senhor vai querer que eu envie ou tente apresentar? Porque eu acho que se for 15 minutos ainda dá a apresentação de Larissa. Eu saí muito tempo eu fugi muito ao tempo? 3 minutos. 3, perdão. Nada, não foi só você. Ou então eu posso... Pode mandar para você. Não sei, você sabe quantos minutos são? Dá para saber aí, mais ou menos? Eu vou ver aqui, ó. Eu abro e digo. Enquanto isso, eu vou falando aqui com uma... para não perder também, para senão ficar... Marcelo, eu só não entendi uma coisa. Maringá é interessante, eu conheço Maringá, uma cidade muito arborizada, né? Sim. Realmente é. Assim, mas assim, a relação natureza que você coloca no início do trabalho, que vocês colocam, o urbano não tem... Qual a natureza do urbano? Que natureza é essa que você está falando? Ou seja, eu só vou comentar, a gente não vai entrar em discussão, porque ninguém entra em discussão, depois talvez a gente possa fazer. A gente pode fazer aqui depois. Então, assim, essa relação com a natureza, o urbano já não tem natural, ele é urbano. O pombo está ali, o pombo também não está mais no mato, ele está na cidade, ele é um cachorro e um gato, né? Eu acho assim. Então, eu não sei se o foco, o prisma está certo. Você sabe, eu sou sociólogo, não sou geógrafo, mas eu acho que talvez o foco não seja a relação natureza-sociedade. Não sei, eu tenho as minhas dúvidas sobre isso. E outra coisa, a questão da doença, quando eu trabalhava em São Paulo, no Boi-Mirim, teve um médico que veio reclamar para a gente que queria que definisse que ele tivesse com criptococose. Porque ele trabalhava num posto de saúde que tinha muito pombo. Eu tenho a impressão que, diferente da hantavirose, a criptococose ela se dá em ambiente mais fechado do que aberto. Sim, porque o fungo tem tem a possibilidade dessa propagação, sim, mais ambientes fechados. E úmidos, né? No caso da hanta, né? Uhum. A hantavirose já é em meios abertos, entendeu? Mais abertos do que o próprio pombo. Só assim para colocar essa questão que talvez os riscos estejam em outros lugares, talvez não na rua, ou talvez dentro dos ninhos, nas casas das pessoas, talvez seja mais interessante do que na própria rua. Mas só para colocar isso. Então, tá, assim, para levantar, só para todas as apresentações até agora, pelo amor de Deus, gente, tá? Eu acho que são 4, professor, falta apenas um. Vocês conseguiram fazer é apenas 10 minutos o vídeo de Larissa. A gente pode colocar, né? Pode, lógico, estamos 15 minutos. Obrigado pela contribuição aí, Humberto, Eu achei muito interessante, Marcelo. Aqui em Campina Grande tem algo parecido numa pracinha central, geralmente nas praças. E o pessoal alimentava os pombos. O prefeito sancionou uma lei e aí acabou isso. Eu queria comentar mais, por eu ter que não dar. Eu trabalho na minha tese de doutorado, eu trabalho justamente isso. E essa questão que você está falando da superalimentação por parte do ser humano é uma problemática, aumenta o nível de reprodução dessas aves mais ainda. Vai conseguir, Dilene, apresentar? Vou sim, professor. Então, vamos lá. Aí eu fico já mais fácil, eu já faço a avaliação de ontem
de hoje e anteontem. Já mando para os coordenadores. Entramos na matriz. O Simpósio Nacional. Saudações, geógrafos da saúde. Saudações a todos os participantes que estão acompanhando o Simpósio Nacional de Geografia da Saúde. Eu me chamo Larissa Cristina Cardoso dos Anjos e o meu trabalho tem o título Dimensões de Acesso Geográfico à Saúde na Pandemia da Covid-19 nos Territórios do Amazonas. Sejam todos muito bem-vindos e espero que o trabalho contribua para a discussão do presente simpósio. As primeiras formas de acesso geográfico à saúde no Amazonas ocorreu pelos indígenas. Os indígenas tinham conhecimento empírico de como utilizar esses recursos naturais em diferentes épocas do ano. E essa exclusividade desse acesso geográfico à saúde ocorreu até o século XVIII, quando ocorreu a implantação do Real Hospital de Capitania de São José do Rio Negro, no atual município de Barcelos, e posteriormente esse hospital foi transferido para Manaus, capital do Amazonas. Então, o acesso geográfico à saúde pelos indígenas e também pela implantação do Hospital da Capitania de São José enfrentou várias epidemias e pandemias ao longo dos últimos séculos, a destacar a febre amarela, a cólera, entre outras. Então, passado 3 séculos após a implantação desse primeiro hospital no Amazonas, a problemática do acesso geográfico à saúde ainda resiste. Nesse contexto, cabe ressaltar que Manaus, a capital do Amazonas, concentra mais de 80% dos equipamentos de saúde e principalmente dos médicos que são ofertados no estado do Amazonas. Então, a população do interior que precisa de serviços de alta complexidade necessita recorrer à capital do estado em busca desse acesso. Então, a situação de saúde associada com as extensas distâncias e a duração das viagens, né, que essa população precisa percorrer até chegar a Manaus, configuram um quadro de iniquidades em saúde nos territórios do Amazonas. Então, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo de geografia da saúde, destacando o conceito de acesso geográfico à saúde, um conceito elaborado por Anjo em 2018, exclusivamente para a região amazônica, e esse termo ser empregado nos territórios do Estado, evidenciando a problemática desse acesso durante a pandemia da Covid-19, um vírus que evidenciou a carência do sistema público de saúde no Estado em pleno século XXI, ou seja, ele deu visibilidade ao que nós já vivíamos desde o século XVIII, com a ausência de estabelecimentos de saúde que cobrissem todo o estado do Amazonas. Para o referencial teórico, foram utilizados vários autores que tratam acerca da temática em diferentes lugares, principalmente autores portugueses, associados com clássicos que ressaltam a importância da localização nos estudos da saúde. Então, esses estudos serviram para que o conceito de acesso geográfico fosse comportado diante da nossa realidade e desse uma contribuição para discutir o acesso geográfico à saúde nos territórios do Amazonas. Os procedimentos metodológicos envolveram o levantamento de dados secundários, como a quantidade de respiradores, a taxa de letalidade,
Em seguida, esses dados foram organizados e tabulados em planilhas e, em seguida, importados para programa de geoprocessamento, que resultaram em mapas, né, que deram condições para discutirmos o resultado do presente trabalho. Resultados. O estado do Amazonas é dividido em 9 regiões de saúde. De acordo com o mapa, é possível visualizar essas regiões por cor. E essas regiões de saúde são divididas a partir dos níveis de atenção à saúde, ou seja, baixa, média e alta complexidade. E a alta complexidade, que abrange os recursos técnicos de ponta e os médicos especialistas e a maior quantidade de médicos, estão concentrados na capital do estado, Manaus. No presente mapa, é possível visualizar que a maior taxa de letalidade da Covid-19 ocorreu na capital do estado, na cidade de Manaus, cujo território oferta maior insumos técnicos de acesso à saúde. Nos demais nós de acesso, principalmente na atenção primária, cuja cor do mapa está em branco, nós temos aí uma baixa taxa de letalidade. Então, os questionamentos que nós podemos fazer, essas pessoas não apresentaram sintomas graves da Covid-19, mesmo tendo respiradores, nós não tivemos aí uma situação que pudesse gerar um óbito ou uma situação grave. Assim, o segundo questionamento, será que, na baixa complexidade, essas pessoas não se dirigiram para Manaus, sobrecarregando o sistema de saúde da capital, ocasionando essas altas taxas de letalidade na capital do Amazonas? Então, a oferta desses respiradores, tanto na média quanto na baixa complexidade, se não forem associados ao acesso dessa população a esses respiradores, essa população ela pode se locomover para um local mais próximo e pode ser no município vizinho. Então, gerando uma informação que, na realidade, não condiz com o planejamento atual da saúde. E para não concluir, a discussão do acesso geográfico à saúde no Amazonas é uma necessidade urgente. A pandemia mostrou a todo o Brasil, a todo o planeta, o quanto é importante nós discutirmos o planejamento da saúde no Estado. Então, é necessário elaborar um planejamento geográfico da saúde, considerando essas disparidades da nossa região. Então, não adianta colocar respirador na baixa complexidade e na média complexidade se ele não está acessível a essa população do ponto de vista geográfico. Então, a geografia da saúde ela é o ramo da geografia que dispõe de métodos, de técnicas interdisciplinares, né, que consegue conversar com outras áreas do conhecimento e que tem condições de criar caminhos para a elaboração de soluções para o planejamento da saúde no Amazonas, contribuindo para evitar até mortes que poderiam ser evitadas com o planejamento estratégico da saúde. Então, destaca-se que a geografia não é o destino para resolver todos os problemas, mas ela não pode ser ignorada, principalmente quando se trata de um território amazônico e também diante das dificuldades que nós temos de conversar com outras áreas do conhecimento, a destacar as ciências da saúde. Então, a localização ela sempre continuará a estruturar a relevância do papel da geografia. E essa situação ela foi descortinada pela pandemia da Covid-19. Então, a Covid-19 ela trouxe à tona a necessidade de discutir a saúde considerando a geografia, principalmente nos diversos territórios
do Amazonas da Amazônia. Planejar o sistema de saúde do Amazonas, considerando a sua adequada localização dos estabelecimentos, bem como a sua localização com os demais níveis de atenção à saúde, principalmente por intermédio das redes, das causalidades da situação de saúde, poderá evitar óbitos com causas que poderiam ser evitadas com o planejamento estratégico da saúde, como aconteceu com os óbitos da Covid-19. A imagem do slide mostra muito bem a quantidade de óbitos que poderiam ser evitadas com o planejamento geográfico da saúde. E não adianta colocar respirador no interior de qualquer maneira. É necessário inserir esse tipo de insumo técnico com planejamento geográfico da saúde, porque se não acontecer esse planejamento, a capital do estado ela se sobrecarrega, como aconteceu na pandemia da Covid-19. Então, a pandemia da Covid-19 mostrou para o Brasil e para o mundo que é necessário, sim, discutir geografia da saúde. Geografia da saúde, aplicada ao planejamento estratégico da saúde, poderá salvar vidas. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Estou à disposição para responder as perguntas e um grande abraço. Professor, Então, isso, como ela não está aí, que eu gostaria que ela tivesse, eu só acho assim, eu vi isso muito, não só aí no Congresso, eu vejo aqui nos serviços também, a pandemia, essa pandemia de SARS-CoV, ela não é um bom exemplo para planejamento dos serviços permanentes, na verdade. Uma pandemia é sempre uma pandemia. E assim, essa questão de Manaus, eu ficaria assim, queria saber com a Larissa, depois que a gente viu o que foi feito em Manaus, principalmente pela equipe federal, que foi aspergir cloroquina, eu não sei se era bom ter ido para Manaus ou ter ficado onde você estava, sabe? Então, assim, tem coisa que a gente precisa, às vezes, ponderar. Eu acho que Manaus foi um laboratório de morte, na verdade. É complicado. Eu acho que a gente... Assim, época de pandemia não é o melhor momento para planejamento. Agora, assim, é óbvio que se você tivesse respiradores no interior, você tinha que ter equipes de respiradores no interior. A gente sabe que essa equipe de UTI para combater a Covid, ou tentar manter a vida das pessoas, é de alta complexidade. Você não tem equipes. Aqui no estado de São Paulo também tinha momento que não tinha mais equipes, não adiantava você montar respirador, né? Eu acho que, assim, é necessário planejamento, ainda mais na Amazônia, diferenciado, como falou o Lucas também, acho que é legal, mas não sei se o melhor senhor da razão, nesse caso, agora, seria o SARS-CoV. Aí era só isso, mas ela não está aí, então não adianta também falar muito. Agora, você viu, Edilene, você professor, que é o horário. Krishna então, queria falar. tá, Porque assim, gente, eu já faço parte, eu sou monitora do GT, e o GT vai começar agora, tá. 4 horas. Então, eu nem sei, não tem nada, nenhuma mesa agora, né? É só o grupo de trabalho, é isso? É grupo de trabalho, professor. Tá. Eu não sei, eu não estou nesse grupo, não. Então, pode dizer alguma coisa que eu acho que as pessoas quiserem expressar alguma coisa, né? E pronto. Aí você coordena, então. Eu vou ficar quieta agora. Pronto. Krishna quiser falar alguma coisa, pode falar, sendo rapidamente, né? Acho que não tem problema. Deu certo o formulário, vocês escreveram, deu tudo ok? Pronto. Ela tá aí ou saiu? Pode falar. Eu acho que a Cris não saiu. Vai falar, Marcelo? Humberto, sobre aquilo que você tinha me perguntado, eu até estava refletindo sobre, nessa pesquisa que foi relativa a esse artigo, a gente trabalhou justamente com a área urbana, porque o fluxo das pombas ali
era muito grande, né? Principalmente nessas duas centralidades. Mas essas duas espécies de pombas, elas têm características ecológicas diferentes. É que não dá para colocar tudo nos slides, senão teria ficado mais claro. Mas, por exemplo, a de menor porte, que é a pombinha margosa, que a gente chama, voante, ela não dorme na cidade de Maringá. Ela dorme na... Aliás, perdão. Ela não se alimenta durante o período do dia, toda a sua população dentro da área urbana. Ela vai se alimentar nas áreas de monocultura de soja, de cana-de-açúcar, e vem dormir inteira nas cidades, nas árvores. Então, forma essa grande população, isso nessas áreas. Já a outra, que é um pombo que não é autóctone daqui do Brasil, que é aquele pombo colorido que a gente vê nas praças, que tem muitas cores, ele já é uma ave bem sinantrópica, uma ave bem introduzida aqui. E ele tem uma grande quantidade também. E só que ele fica justamente também, ele nidifica onde ele puder, isso que eu queria dizer para você. Eles se nidificam, como você disse, em ambientes fechados, por exemplo, em telhas, no comércio, sabe? Em todos esses lugares. Mas é que como não dá para a gente colocar tudo, explicar tudo por causa do tempo, não deu para colocar mais sobre isso, sabe? Pronto. Krishna disse que ela não está com problema no fone. Pedi para ela digitar. Deixa eu ver se ela digita rápido, porque eu já vou entrar atrasada. E eu que sou a monitora, aí eu vou aceitar o povo. E peço desculpa, viu, professor Humberto? Foi porque meu computador parece que quando é na hora, e o senhor vê que eu já deixo as apresentações tudinho preparada. Mas quando é na hora, parece que dá um... Sem problema, sem problema. A Crisna vai fazer, então? Vai escrever? Estou aguardando, mas ainda não apareceu nada. Eu acho melhor finalizar, professor, porque por causa do horário. Você que coordena, Viu? você que manda, você que é Então tá, gente. você que é da coordenação, de organização. Agradeço pela apresentação do trabalho de todos, achei bastante interessante. Se tivesse mais tempo, a gente comentava mais, né? Ela está perguntando o que ele quer saber. Será que sou eu? Eu não quero mais nada, não quero saber mais nada. Deixa eu dizer. E é isso. Obrigado. Peço desculpa ao professor Humberto pelos atrasos, mas deu tudo certo. Vou finalizar. Tchau.